Eu dizia que gostaria de fazer alguns comentários antes do Alex começar a apresentação. Eu terei que sair às 15h30, não sei se vou acompanhar até o final da reunião. Uma questão é a respeito do texto que a Ana Lia já mandou tem algum tempo, que nós estamos devendo a revisão dele, os países devem contribuir. Eu não sei se mais pessoas que estejam aqui fizeram alguma coisa. Eu estive um pouco atarefada com outras coisas, mas ontem eu li o texto e eu acho que assim já traz a questão, né, dos modelos de atenção primária, e falta a parte de cada país a ser colocada no texto. E também eu gostaria de dar uma contribuição nessa parte que a Ana Lia já escreveu, colocando algumas informações a mais sobre a obesidade, para ficar um pouco mais focado nas ações relativas à obesidade. Eu já baixei os documentos que a Ana Lia consultou, estou dando uma lida e me proponho a contribuir um pouco naquilo que a Ana Lia já caminhou bastante, já está bem adiantado o texto, mas seria importante que os outros países também fizessem as suas contribuições, né? A outra questão é sobre essa das revisões sistemáticas, que seria uma forma da gente continuar trabalhando depois que todos os fascículos forem publicados. Eu não sei, talvez a professora Ruth também quisesse falar um pouco do fascículo que está a cargo dela. Eu vi que ela estava buscando algumas informações, não sei como está o texto que ficou para a professora Ruth elaborar, e nós estamos agora nos organizando em grupos menores para fazer esses trabalhos mais elaborados de revisão. Tem um trabalho que é da dissertação, do trabalho de maestria da Nájila, que a professora Jaqueline está acompanhando, e a Ana também, o Alex já está assessorando. E aqui eu apresento para vocês a Marcela, deixa eu ver se a Renata está aqui também. A Renata, elas são alunas que vão nos ajudar a fazer um levantamento sobre etiquetado, e nós vamos fazer uma outra revisão sistemática, mas talvez a gente possa pensar num terceiro assunto. Ana Lia, Tabata, a Colômbia se dispôs a participar desse de etiquetado e Equador. Aí poderíamos pensar em uma onde Tabata, Ana Lia, talvez mais alguém queira participar. A gente pode definir o assunto, né? Acho que primeiro terminamos esse fascículo, depois começamos a pensar nisso. A gente aqui do Brasil vai poder ajudar um pouco e os grupos vão trabalhando em grupos menores para fazer esses trabalhos de revisão sistemática. Eu vou desligar minha câmera e eu vou pedir para a Renata e para a Marcela abrir um pouquinho a câmera para falar um oi. Meninas, para vocês ativarem, vai clicar no microfone, aí vai para sair do modo de ouvir, que vocês estavam mandando no grupo, e apertar na câmera também para ativá-la. Ver se vocês conseguem. Boa tarde, professores.
Desculpa que eu entrei tarde. Eu vi que a professora Maria Rita estava explicando a divisão das próximas formas ou a ideia da revisão sistemática. Aí, não sei se a professora pode repetir quais seriam assim, as duas formas de revisão que ela está pensando. Sim, Paulina, nós vamos trabalhar em grupos menores, não dá para publicar uma revisão sistemática com 10, 12 autores. E nós precisamos envolver os estudantes para nos ajudar na pesquisa. Sim, então, concordo. por isso ficou Colômbia, Equador, e que vai trabalhar com a Renata e a Marcela, que estão aqui. Tem um grupo que já está um pouco mais adiantado, que é a Nájila, a Jaqueline e a Ana. E aí eu estou dizendo que a gente pode pensar, o Alex vai mostrar como é, tal, a gente pode pensar num outro onde a Tabata possa encabeçar junto com a Analia, e a gente pode ver mais alguém para ajudar. Ok? Então, a Renata vai se apresentar, pode até contar um pouquinho do que ela já fez. Se você não falar espanhol, fale português devagar, como eu. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu entrei recentemente no Intersan e estou auxiliando a professora Maria Rita, a Nájila, o Gabriel, juntamente com a Marcela, no levantamento de uma revisão sistemática sobre a rotulagem frontal de alimentos. Etiquetado. Isso. A Renata, desculpa, professora, Renata é estudante de mestrado. Não. A Renata e a Marcela são estudantes de graduação. Pode falar, Renata. Isso. Ok. Eu sou aluna da graduação de nutrição da Unesp, mas quem sabe logo, logo do mestrado. Você vai terminando, fazendo mestrado, doutorado? Pode deixar. A Marcela não vai conseguir? Pode ativar sua câmera, Marcela. A Marcela está com uns probleminhas, professora, ela não está conseguindo conectar o áudio direito. Então tá. Então apresente a Marcela. A Marcela é minha colega, tanto na pesquisa quanto de graduação, somos da mesma turma. E estamos também auxiliando juntamente a professora no mesmo projeto. A Marcela, no momento, está fazendo o levantamento das revisões sobre o tema e eu das pesquisas no geral sobre a temática nos países latino-americanos. Perfeito. Eu não sei se a Tabata está com áudio, Tabata. Não, a Tabata só está com o fone, só está escutando. A Tabata só está escutando. Mas depois a gente conversa melhor. Logo nós vamos marcar uma reunião, então, com a Colômbia e o Equador, para a Marcela e a Renata apresentarem o que fizeram. E logo, conversando melhor com a Tabata, a gente chama a Argentina para trabalhar um outro tema que precisamos definir ainda. Ok. Agora acho que a gente já pode passar para o Alex. Certo. O Alex vai fazer a apresentação para a gente. O Alex, ele é pós-doc lá em... Eu esqueci de onde é, Alex. Vou deixar você fazer sua apresentação.
Aí depois da apresentação a gente vai abrir a discussão com as dúvidas, se vocês tiverem dúvidas dos documentos que eu mandei para vocês. E eu vou pedir para todo mundo confirmar a presença depois da reunião, conforme a gente manda, explicando também aqui no template, tá bom? Muito obrigada. Vou deixar vocês com o Alex agora, então. Olá, boa tarde. Meu áudio tá ok? Só me dá um toque para ver se tá certinho a imagem, o áudio. Tá sim. Joia. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer, para mim é uma grande honra poder conversar hoje à tarde com grandes especialistas na área da obesidade. Tá? Meu nome é Alex, eu fui orientando da professora Maria Rita no meu doutorado. Hoje eu faço pós-doutorado numa universidade próxima a Botucatu, que é em Piracicaba, e eu estou no finalzinho do meu pós-doutorado. Né? Como eu tenho uma experiência prévia em estudos de revisão sistemática, hoje eu estou auxiliando a professora Maria Rita na condução e na construção de revisões sistemáticas do Augusto, da Nájila, e hoje eu vou compartilhar um pouquinho do que eu sei, um pouquinho da minha experiência com vocês. Tá? Eu deixei aqui do lado, nas notas compartilhadas, uma lista de referências que vocês podem acessar o tema de forma mais profunda, tá? Eu vou estar de olho aqui no chat, se tiver alguma dúvida, por favor, e a gente vai conversando, tá? A apresentação está disponível para download também. Se você clicar na setinha aqui embaixo, acho que faz o download. Tá? Eu separei a apresentação em 4 tópicos. Então, vou começar fazendo um contexto geral do que é uma revisão sistemática. Tá? Eu vou comentar sobre as etapas para uma elaboração de uma revisão sistemática. Vou apresentar um instrumento para manejo da busca. Tá? E eu tinha planejado a parte de apresentar instrumentos de avaliação da qualidade. Tá? Como o tema ele é muito denso, tá? Eu não consigo apresentar isso num tempo curto. Então, eu vou deixar essa última parte aqui para a nossa conversa. Tá? Esses 2 primeiros tópicos aqui eu vou passar de forma superficial, de forma rápida, para ter mais tempo para explorar esse tópico aqui, que eu acho que é mais interessante, que pode ser de grande interesse para todo mundo. Né? Qual o instrumento que vai facilitar o meu trabalho para realizar uma revisão sistemática. Tá? Se eu estiver falando muito rápido, me avisa que eu dou uma desacelerada. Tudo bem? Então, por que revisão sistemática? Né? Então, se a gente olhar a pirâmide de evidências científicas, nós vamos observar que a revisão sistemática com meta-análise ela está no topo da pirâmide. Tá? Eu trago aqui para vocês uma nova proposta de pirâmide das evidências científicas. Tá? A grande diferença dela é que as evidências elas não têm mais o comportamento linear. Então, a gente pode ver aqui que elas fazem tipo uma onda, tá? E isso está relacionado à qualidade metodológica daquele tipo de estudo, ou do viés daquele tipo de estudo. Isso quer dizer, não necessariamente um estudo randomizado, controlado, ele vai ter maior nível de evidência do que um estudo de cohort. Por exemplo, esse estudo randomizado controlado, ele é de baixa qualidade metodológica, tem sérios problemas de viés, não necessariamente ele vai ser melhor, né? Produzir uma evidência melhor com um estudo de cohort, muito bem controlado e de ótima qualidade metodológica. Tá? Uma outra mudança que eles fazem é a revisão sistemática de meta-análise, ela sai da pirâmide, então nós não temos mais uma pirâmide, e eles colocam que a revisão sistemática com meta-análise, ela é como se fosse uma lente, onde que nós vamos observar de forma melhor qual é o nível de evidência nos diferentes tipos de estudos. Tá? Por que é importante uma revisão sistemática? Ela vai fornecer evidências sobre a eficácia de intervenções na saúde, com a abordagem da prática baseada em evidência. Ela vai fornecer evidências para cuidado de saúde. Hoje, atualmente, os guidelines, né,
propostos pelas grandes organizações de saúde, eles usam revisões sistemáticas para poder embasar os seus guidelines, né? E as tomadas de decisões políticas deveriam ser baseadas em revisões sistemáticas, né? Então, ele é um instrumento poderoso. Se a gente usar de forma adequada, a gente vai conseguir observar melhor essas evidências para fazer recomendações, tanto de prática clínica, tanto recomendações para políticas de saúde pública. O que é revisão sistemática? Então, eu trago aqui um conceito de um caderno, tá? É algo bem interessante. O Ministério da Saúde, aqui do Brasil, elaborou um caderno de revisões sistemáticas, né? Então, como o Ministério da Saúde ela precisa de revisões sistemáticas para pautar, né, as suas estratégias, eles elaboraram um caderno, tá, de diretriz metodológica para revisão sistemática. Ali na minha nota compartilhada, eu tenho o link para vocês fazerem o download. O pessoal do Brasil vai ficar muito feliz, porque está tudo em português e é bem autoexplicativo, um ótimo material, tá? O que ele diz? Tá? Revisão sistemática é um sumário de evidências proveniente de estudos primados conduzidos para responder uma questão específica de pesquisa. Isso é muito importante. A revisão sistemática, ela parte de uma questão específica de pesquisa. Tá? Ela vai utilizar um processo de revisão de literatura abrangente para que eu possa fazer uma avaliação imparcial, e eu devo descrever todo esse procedimento para que ela seja reproduzível, né? E o objetivo é localizar, avaliar e sintetizar o conjunto de evidência dos estudos científicos para obter uma visão geral sobre uma determinada questão de pesquisa. Eu trago aqui um outro conceito de revisão sistemática, que é escrito pela Cochrane, mas eu vou passar para a gente ganhar tempo. Tá? Então, qual que é a base principal de uma revisão sistemática? A base principal é que eu vou garantir que eu vou selecionar todas as evidências disponíveis na minha área de interesse, para que eu possa fazer uma análise imparcial das evidências. Tá? Diferentemente de uma revisão narrativa, onde que o autor não deixa explícito os métodos de escolha dos estudos, e esse pesquisador ele pode usar citações ou referências específicas para dar suporte ao seu ponto de vista, envezando assim toda uma análise científica sobre um determinado fenômeno. Então, a revisão sistemática, ela parte de um princípio que eu vou fazer uma busca abrangente, né? Isso quer dizer, eu vou trazer resultados de estudos, tanto positivo, tanto neutro, tanto negativo, para que eu possa fazer uma análise imparcial. Tá? E eu vou fazer uma avaliação da qualidade dessas evidências por meio de instrumentos padronizados, né? E sintetizar qual é a verdadeira evidência sobre aquela determinada pergunta elaborada. Então, a revisão sistemática eu separo em 3 blocos importantes. Tá? O primeiro bloco é buscar toda a evidência disponível sobre a temática, a minha temática. O segundo bloco é a avaliação crítica das evidências que eu selecionei, tá? E essa avaliação crítica ela vai ser coordenada por instrumentos e posterior à síntese. Tá? Ela pode ser uma síntese de forma qualitativa, que é feita na revisão sistemática, ou ela pode ser feita de forma quantitativa, aí que entra a meta-análise. Tá? É importante falar, revisão sistemática não é meta-análise, são coisas distintas. Tá? Porém, existe revisão sistemática sem meta-análise, porém não existe não existe meta-análise sem revisão sistemática. Revisão sistemática é parte do processo crucial, porque esse primeiro bloco aqui de busca de evidência disponível, eu considero ele crítico. Tá? E esse processo aqui, ele tem que ser feito com muita calma, com muita paciência. Tá? Depende da complexidade, eu tenho que envolver um bibliotecário para me ajudar a elaborar a busca booleana e nas bases.
eu considero essencial a participação do especialista, porque quando eu elaboro a busca, pego os artigos, eu mostro para um especialista para ver se está adequado, se está aparecendo os estudos de forma adequada, porque se eu errar nessa parte aqui, se eu deixar de incluir um estudo importante nessa parte, pode mudar todo o resultado da minha análise. Então, aqui, ela é ponto crucial. Tá? E eu vou mostrar aqui, vou focar um pouco mais nesse ponto aqui nessa minha fala. Tá? Quais seriam as etapas de uma elaboração de uma revisão sistemática? Eu acho muito importante a gente cumprir essas etapas para começar a pensar e fazer uma revisão sistemática. Aí eu separo em 4 pontos. Tá? Primeiro, é definir a questão de pesquisa, estruturada no formato acrônimo PICO. Depois eu vou explicar certinho o que é esse acrônimo PICO, e ele é exigido em protocolos de referência internacional. Se eu for registrar minha revisão sistemática, eu tenho que seguir esse formato. Se eu for publicar o artigo, o revisor pode cobrar esse formato. Tá? Existem variações desse formato, eu vou apresentar para vocês. Então, eu defino uma questão, uma pergunta de pesquisa específica, seguindo esse formato aqui. Tá? Depois, elaborado a pergunta, eu defino os critérios de elegibilidade. Então, qual tipo de estudo vai entrar? Vai entrar observacional e cohort, só cohort? Qual é a minha população? Obesidade? Quais critérios que eu determino a obesidade? MC, circunferência? Então, eu tenho que ter critérios aqui para a seleção desses estudos. Uma vez fechado a minha pergunta, uma vez fechado o meu critério, essa fase aqui ela é importante. E na literatura, para investigar se não existe uma revisão sistemática que já responde à minha pergunta. Tá? Então, se tem uma revisão sistemática recentemente publicada referente à minha pergunta, não compensa investir nisso. Tá? Se é uma revisão sistemática que ela está há muito tempo publicada, desatualizada, eu posso investir. Tá? Uma outra coisa é observar se a minha pergunta não tem nenhuma revisão sistemática cadastrada nas bases de dados ali para que ela está em elaboração. Tá? Então, uma vez que eu tenho certeza que essa minha pergunta não tem nenhuma revisão sistemática, eu fecho bem a justificativa, né? Se ela é importante, se vale a pena. Fechado esses 3 pontos, aí sim eu vou na escrita do protocolo. Tá? Então, o protocolo ele vai ter partes específicas que eu tenho que planejar, porque quando eu for registrar a minha revisão sistemática, eu tenho que contemplar cada um desses tópicos aqui. Tá? Em relação à formulação da pergunta, né? O acrônimo PICO, como eu comentei com vocês. Então, a letra P é referente ao paciente ou problema, a letra I é referente à intervenção ou tratamento, a letra C, a comparação, a letra E, ao desfecho, outcome. Tá? Certamente, estudos observacionais não têm intervenção, não existe alterações aqui. Então, eu altero a letra I pela letra E, disposição. Tá? Vou dar um exemplo de uma formulação de pergunta usando o acrônimo PICO. Tá? Exemplo que eu coloco aqui. Há evidências de que intervenções de estilo de vida comparado ao tratamento usual em pacientes na fila de espera para cirurgia bariátrica possa resultar em melhores resultados na perda de peso após a cirurgia? Quem é meu P? Quem é meu paciente? Obesos na fila de espera para cirurgia bariátrica. Qual é a minha intervenção ou tratamento? Intervenção de estilo de vida. Qual é o meu comparador? Tratamento usual. Qual é o meu desfecho? Perda de peso pós-cirurgia. Tá? Existe variações na terminologia PICO, né? Então tem picos, picote, spider. Tá? A diferença do pico com picos, né? A letra S aqui em relação ao tipo de estudo, e o spider aqui ele faz o S de amostra, o P de fenômeno de interesse, o D de desenho, o E de avaliação e o R de tipo de pesquisa. Tá? Então, é muito importante a gente elaborar a nossa pergunta de pesquisa usando algum desses critérios aqui, porque eles vão ser exigidos. Tá?
Segundo ponto, a definição dos critérios de elegibilidade. Então, assim, quando a gente faz um estudo clínico, a gente coloca os critérios de elegibilidade dos pacientes, né? Quais vão ser os critérios para entrar e não entrar paciente. Da mesma forma, a gente vai fazer isso para uma revisão sistemática, né? O paciente da revisão sistemática são os estudos. Então, eu tenho que determinar critérios. Que tipo de estudo vai entrar? Que tipo de desenho de estudo vai entrar? Qual é o participante? Qual é a população? Qual é o tipo de intervenção? Qual é a exposição? Quais os desfechos eu vou observar? Tá? Lembrando que a revisão sistemática, ela sempre busca responder perguntas específicas. Então, critérios de elegibilidade tem que estar bem pré-estabelecido, que na fase de seleção dos estudos aqui, eu vou basear nesses critérios aqui, previamente pensados. Tá? Depois eu faço uma revisão de literatura para ter certeza que ela não foi publicada e eu vou na escrita do protocolo. Tá? Eu trago aqui um modelo, né? A própria diretriz, tá? Ela traz um modelo, aqui é um modelo de uma revisão sistemática de estudo observacional. Aí depois vocês deem uma olhadinha, que eu acho que é um modelo bem interessante. Tá? Só no final aqui ele traz alguns tópicos, por exemplo, avaliação de viés de publicação, análise subgrupo, análise de sensibilidade, são procedimentos relacionados à meta-análise. Tá? Elas não entrariam numa revisão sistemática. Tá? Para você ter uma certeza que seu protocolo ele segue os padrões internacionais, muito importante a gente observar o prisma. Da mesma forma, com um estudo randomizado, controlado, eu tenho lá o consorte, um estudo observacional, eu tenho o Strobe, eu vou escrever uma revisão sistemática com meta-análise, eu vou analisar o prisma. Tá? Então, aqui tem um site do Prisma, lá tem um artigo com todas as informações, tem um checklist, tá? Muitas revistas pedem para você submeter, junto com o artigo, o checklist, assim como o Consort tem, o Strobe tem, para poder fazer uma análise. Então, assim, o padrão internacional de escrita de revisão sistemática, ele segue o Prisma. Tá? E existe lá no Prisma, no site do Prisma, existe uma seção específica para a escrita de protocolo. Então, lá ele vai mostrar, olha, eu vou escrever protocolo, quais pontos eu tenho que contemplar. Tá? Vale muito a pena, não vale, na verdade, não vale muito a pena, é necessário ter esse documento aqui, a partir do momento que a gente começar a pensar, fazer as revisões lá de rotulagem, a gente escreveu o protocolo, seguindo o Prisma, para poder registrar a nossa revisão sistemática, para ficar certinho. Tá? Então, uma vez que está escrito o protocolo, eu posso registrar. Tá? Existe uma plataforma de registro bastante conhecida, que é a Próspero. Tá? Uma coisa que eu gostaria de falar é que, quando vocês vão para a literatura, vocês vão ler os estudos de revisão sistemática, vocês vão perceber que grande parte dos estudos não apresenta protocolo de registro. Tá? E são publicados. Porém, está começando a ter uma tendência das revistas começarem a exigir o registro. Tá? Então, acho que é muito importante a gente antecipar essa fase, né? Né, as grandes revistas de alto fator de impacto já exige o registro, outras não. Então, assim, acho que o fator mais importante de fazer um registro é que o meu protocolo ele vai ser avaliado por especialistas fora do meu grupo, né? E quando eu recebo a aprovação do meu protocolo, isso já é uma medida de qualidade do meu trabalho, né? Porque aquilo ali foi referendado por um grupo externo, eu estou seguindo todos os rigores no planejamento de uma revisão sistemática. Tá? É o site da Próspero, tá? Vocês lá no Google digitar Próspero, a gente entra muito fácil no site. Tá? O tempo para fazer o registro vai por 2 semanas. Agora, com a pandemia, eles estão atrasando um pouco mais, eles estão dando preferência e fazendo avaliação rápida para os estudos relacionados ao COVID nesse momento. Revisão sistemática. Tá? Não
não é possível, ou não deveria ser possível, publicar uma revisão sistemática com autor único. Tá? Porque as etapas de uma revisão sistemática, ela envolve a participação de 2 pesquisadores de forma independente para fazer o rastreio inicial, que é a leitura de título e resumo, e o rastreio depois da leitura completa dos títulos pré-selecionados para ver se eles atendem ou não os critérios de elegibilidade. Tá? Então, sempre ocorre, são 2 pessoas, é feito. Tá? Em caso de discordância, tem a participação de um terceiro pesquisador, de preferência um pesquisador que é especialista, tem grande experiência naquela temática para poder fazer o desempate. Isso é padrão. Então, o mínimo é 3 autores. Tá? Dependendo da complexidade do tema, a equipe para fazer uma revisão sistemática é grande. Então, vocês vão ver revisão sistemática que tem um grande número de autores, porque depende da complexidade. Aí vai ter que envolver bibliotecário, eu tenho que ter estatístico, eu tenho que ter especialistas no tema, eu tenho que ter especialista em metodologia. Isso vai depender da complexidade do tema. Tá? Então, assim, revisão sistemática, ela é sempre realizada em equipe. Então, quando a gente for cadastrar lá no Próspero, a gente tem que cadastrar a nossa equipe e falar o que cada um é, o que cada um faz. Tá? A equipe, ela é muito importante na condução de uma revisão sistemática. Não se faz revisão sistemática sozinho. Então, eu falei para vocês que a base de uma revisão sistemática é a busca ampla. Porque eu posso selecionar todas as evidências disponíveis sobre o tema. Então, certamente, se eu usar apenas uma base de dados, isso é insuficiente. Uma pergunta recorrente: olha, mas quantas bases de dados eu tenho que ter? De acordo com o Amistar, que é um documento que avalia a qualidade de revisão sistemática, o mínimo são 2 bases de dados. De acordo com a Cochrane, no mínimo são 3 bases de dados. Eu não vejo na literatura artigos publicados com menos do que 3 bases de dados. Geralmente eles usam mais, 4, 5, porque eu quero fazer uma busca ampla da literatura. Então, eu vou usar diferentes bases de dados. Tá? E essa escolha de bases de dados, ela não ocorre de forma aleatória. Tá? Então, eu preciso reconhecer a família de bases. Tá? Então, eu vou apresentar aqui algumas famílias. Eu tenho uma família de bases que são da área da saúde. Por exemplo, a PubMed, a Cochrane, a BVS, a Embase, a Medline. É um grupo de bases de dados aqui da área da saúde. E eu tenho bases de dados que são de área multidisciplinar. Não tem só artigos da área da saúde. Eu tenho de ciências sociais, exatas. Exemplo, Scopus, Web of Science, ProQuest, o Google Scholar. Tá? Eu tenho base de dados que vai trazer para mim literatura cinzenta, por exemplo, a Open Gray, né? Banco de bases de tese e dissertações. E eu tenho bases de dados que são reconhecidas por serem fortes em determinada área do conhecimento. Por exemplo, essa Sinahal aqui, ela é conhecida na área da enfermagem. Essa Psinfo aqui, ela é bastante conhecida na área da psicologia. A Pedro, específica na área de fisioterapia. Então, qual a composição ideal de base de dados? É ter bases de dados específicas da área da saúde com base, pelo menos uma base multidisciplinar. Tá? Uma combinação interessante é essa combinação aqui. PubMed, a BIREM e a Embase. Tá? A Medline, pessoal, ela está dentro da PubMed. A Medline está dentro do Embase e a Medline está dentro da BIREM. Tá? Porém, grande parte, a Embase tem um grande volume de revistas do continente europeu que não estão dentro do PubMed. E a BIREM pega bastante a produção dos artigos da América Latina. Então, se eu faço, olha, uma combinação interessante aqui, ó, né? Pegar artigos da Europa, a importante base norte-americana e da América Latina, né? O ideal seria combinar com pelo menos uma base de dados na área multidisciplinar. Web of Science, Scopus, tá?
Se eu vou fazer uma revisão sistemática de estudo randomizado controlado, é interessante eu colocar a base de dados da Cochrane. Se eu vou fazer uma revisão sistemática na área de enfermagem, atenção primária, seria interessante pensar nessa base de dados da enfermagem. Se eu vou fazer uma revisão sistemática na área da psicologia, é interessante essa base de dados. Então, assim, a escolha ela não é arbitrária. Então, a gente tem que pensar certinho na hora de selecionar as bases. Tá? Em relação à estratégia de busca, tá? Então, a estratégia de busca ela é componente-chave de qualquer revisão sistemática. Né? Além de escolher a base de dados, agora eu tenho que escolher as palavras-chave, os descritores, os vocabulários controlados. Tá? A construção, tá? Ela vai ser construída em domínios, essa busca, tá? Usando o acrônimo PICO. Tá? Por exemplo, né? Vou dar um exemplo do trabalho da Nájila, né? Onde a população, o interesse dela é escolares, tá? O fator de exposição de interesse dela é o ambiente alimentar, tá? E o desfecho interessante para ela é a obesidade. Então, ela montou uma família de palavras e termos da população, um conjunto de palavras e termos sobre a exposição e um conjunto de palavras e termos sobre o desfecho. Tá? E ela vai fazer a combinação, né, desse conjunto de palavras com operadores booleanos. Tá? Importante falar sobre os vocabulários controlados. Né? Então, os artigos, eles são classificados por vocabulários controlados. Tá? Só que é importante vocês terem em mente que, por exemplo, a PubMed usa um vocabulário controlado, é o termo mesh. A Bireme é o termo desk. A Embase usa o entry. Por exemplo, dou exemplo aqui da diabetes tipo 2, tá? O termo mesh é esse, para usar no PubMed. O termo entry, para usar no Embase, seria esse. E o termo para usar no Bireme seria esse. É diferente. Então, é importante sempre olhar, depois que a gente escolher a base, também dar uma olhada qual vocabulário controlado essa base usa. Tá? Não é recomendado montar uma busca só com vocabulário controlado. Tá? Por exemplo, estudos recentes que foram publicados agora, eles ainda não têm um termo mesh no PubMed. Eles vão demorar para receber um termo mesh. Então, se eu faço uma busca só com o termo mesh, esse estudo recente ele não vai pegar. Então, eu sempre vou fazer a combinação de termo mesh com sinônimos, palavras-chave, tá? E eu vou fazer a combinação usando os operadores booleanos, tá? Então, eu tenho o operador AND, OR e NOT, tá? Lembrando que eu tenho sempre de colocar em maiúsculo, tá? Dá um exemplo da ação do operador AND. Tá? Então, quando eu coloquei aqui um descritor idoso, elderly, tá? Então, eu tenho um universo de artigos que usou o termo elderly, né? E eu tenho um universo de artigos que utilizou a palavra obesidade. Quando eu faço a junção com N, ele vai trazer todos os artigos que fazem a conjunção dessas duas palavras. Tá? A estratégia OR é usada para fazer a ampliação da busca. Tá? Porque, por exemplo, vai ter artigos que vai descrever a população como elderly e vai ter artigos que vai descrever como older adults. Tá? Então, eu tenho um universo com a palavra elderly e um universo com a palavra older adults. Quando eu coloco OR combinando esses dois termos, eu amplifico a minha busca. Tá? Eu tenho o operador NOT, onde eu faço a exclusão do próximo termo. Tá? Muito cuidado na utilização do operador NOT. Tá? Na verdade, não é recomendado ficar usando o NOT. Tá? Para evitar a exclusão de artigo por não especificidade. Então, evite ao máximo ficar usando o operador NOT e usar muito filtro, para não perder artigos. Tá? A gente sempre tenta montar a busca com isso daqui. Se ela não ficou boa, ela está muito ampla, eu preciso melhorar, aí eu vou para o NOT. Tá? Importante, a busca, tá? Ela não pode ser muito restrita, porque quando ela é muito restrita, eu tenho o risco de perder estudos. Tá?
E eu também não posso fazer, se eu faço ela muito ampla, eu vou ter uma dor de cabeça enorme para fazer todo o rastreio dos estudos. Eu tenho que achar ali um termo, então por isso que eu falo que essa fase é de muita paciência e muito teste. Né? Muitas vezes a gente pensa uma estratégia de busca, a gente coloca no papel, ela faz todo sentido, eu vou lá para a base, eu vejo que ela não está legal. Aí eu testo de novo, até ela ficar legal, por isso que eu falo que é importante a participação do especialista do tema, ali estar olhando a minha busca sempre, né, de forma independente. Existem algumas estratégias para poder potencializar a minha busca, tá? Por exemplo, operadores de mascaramento, tem alguns termos, palavras, que é diferente do inglês americano, do inglês britânico, né? É um ponto de interrogação aqui no meio do analyze, ele traz tanto escrito com Z, tanto escrito com S, uma estratégia bem interessante, tá? Uma outra estratégia que eu uso bastante, que é a utilização do truncamento. Tá? Por exemplo, a palavra epidemia, eu coloco o truncamento aqui com um asterisco. Então, ele vai trazer variações daqui para frente. Então, ele vai trazer epidemic, epidemiological, epidemiology, etc. É uma estratégia bem interessante e ela pode, se ela usada de forma correta, ela vai fazer uma ampliação bem interessante da minha busca. Eu quero apresentar para vocês como que eu faço, como que eu monto a minha estratégia de busca. Tá? Então, eu sempre recomendo quem trabalha comigo montar a estratégia de busca no PubMed. O PubMed ele tem uma interface na busca avançada muito interessante, fácil de usar, uma plataforma bem amigável e é fácil para a gente ficar testando diferentes combinações ali até chegar no produto final. Tá? Aí eu vou compartilhar minha tela e vou fazer algumas simulações no PubMed para mostrar aqui algumas facilidades da busca avançada que ajuda muito o nosso trabalho. Tá? Depois, eu vou mostrar algumas ferramentas, tá? Para a gente fazer o manejo da busca. Lembra que a gente vai usar diferentes bases de dados e a gente vai fazer uma busca bem ampla, então eu vou trazer uma quantidade de artigos muito grande. Eu vou trazer uma quantidade de estudos duplicados, porque uma revista ela está indexada em diferentes bases de dados. Então, se eu fizer esse trabalho no Excel, não rola, não funciona. Eu preciso ter ferramenta que vai auxiliar fazer esse processo de identificar o duplicado, de eu fazer a leitura do título, resumo, tá? Então, eu apresento aqui algumas ferramentas para você, mas eu vou debruçar em uma que ela é bem interessante, que a gente está trabalhando agora com a Maria Rita com ela, tá? Uma delas, ela chama Start, tá? Ela foi elaborada pelo pessoal da UFSCar, aqui no Brasil, tá? É um software, você baixa, então você entra aqui no site, baixa ele, ali ele está em inglês, é de fácil utilização, tá? E ele é de graça. Existe um site chamado Covidence, tá? Ele é um site específico para fazer manejo de revisão sistemática, e esse site ele faz conexão com a base Cropen. Então, um grande grupo de pesquisas lá da Europa, Estados Unidos, usa essa base aqui, Covidence. Porém, é uma base que é paga, ela não é grátis, o dólar está caríssimo, enfim, eu nunca usei ela. Tá? Eu uso essa base aqui, que é a base Ryan. Tá? É uma base de manejo da minha busca e ela é de graça, eu não preciso instalar nada, eu uso no meu navegador de internet, é de fácil utilização e eu vou mostrar um pouquinho para vocês essa ferramenta aqui e ela ajuda bastante o nosso trabalho. Certamente não dá tempo para apresentar todos os aspectos da ferramenta. Quem se interessar bastante sobre ela, a gente pode marcar um Skype, uma outra hora, eu posso apresentar com mais calma e fico à disposição de vocês, tá? Agora eu vou compartilhar a minha tela para ir lá no PubMed, tudo bem? Aí só confirma para mim, alguém, por áudio, se está aparecendo a minha tela, porque eu não vou ver mais essa tela aqui do SIG, tá? Avisa a hora que você estiver compartilhando. Está começando agora. Apareceu. Tá, beleza. Então, pessoal, aqui é o PubMed.
todo mundo conhece, né? E vamos explorar agora o sistema de busca avançada do PubMed. Tá? Então, eu vou clicar aqui no Advanced para entrar lá no sistema de busca. Tá? Então, eu vou fazer aqui algumas simulações, eu vou dar aqui algumas instruções em relação ao PubMed. Tá? Então, aqui do lado, eu tenho em que parte que eu quero fazer a busca, se é em todos os campos, se é autor específico, se é termo mesh, tá? Eu vou trabalhar aqui com todos os campos. Tá? Aqui é onde eu vou fazer, eu vou digitar o meu termo, tá? Então, eu vou fazer algumas simulações, tá? A primeira recomendação que eu faço é prestar muita atenção na utilização de palavras combinadas. Por exemplo, organic food. Tá? O recomendado, quando eu faço palavra composta, é sempre usar ela entre aspas. Tá? Eu vou mostrar por que é recomendado isso. Tá? Então, eu coloquei o termo que eu quero buscar e não vou colocar aspas. Tá? Eu vou clicar aqui no Add. Ele vai aqui embaixo. Tá? Se eu clicar aqui, ele faz a busca, mas eu não quero fazer a busca. Eu quero jogar isso aqui para o meu histórico. Então, eu vou aqui do lado para a setinha e adiciono ao histórico. Tá? Então, aqui embaixo, ele vai criar um histórico, tá? E ele vai mostrar, olha, o meu termo organic food e quantos artigos ele trouxe com esse termo aqui. Tá? 29.240. Agora, eu vou refazer, colocando aspas. E adiciono ao histórico. Olha só a diferença. Quando eu não coloquei aspas, ele trouxe 29 mil registros. Quando eu coloquei aspas, ele trouxe 2.574 registros. O que acontece? Quando eu não coloco aspas, então o que ele vai pegar o sistema? Ele pega organic numa parte do texto, ele pega food numa outra parte do texto, de forma bem separada, e ele capta. Tá? Quando eu coloco aspas, eu obrigo o sistema de busca a trazer só os termos que aparecem juntos. Então, se eu clicar aqui no número, aqui, ó, ele vai lá na busca. Então, ó, ele vai trazer só organic food todos juntos, ou no título ou no resumo. Tudo bem? Em relação ao truncamento, tá? Eu fiz uma simulação interessante com a Nájila. Tá? Por exemplo, a gente quis verificar, trazer artigos relacionados ao Brasil. Então, eu adiciono o Brasil e adicionei o histórico. Porém, a gente percebe que vários artigos, ele não escreve Brasil, mas escreve brasileiro, Brazilian. Né? A população ali, Brazilian. Adiciono, coloco no histórico. Tá? Então, quando uso o termo Brasil, ele trouxe 389 mil registros e o Brazilian, ele trouxe 51 mil registros. Tá? Por que ele trouxe um volume tão grande no Brasil? Tá? Porque como eu coloquei todos os campos, então ele vai buscar em todos os campos. Tá? E existe um termo Mesh Brasil. Então, por isso que ele trouxe um grande volume. Tá? Agora eu vou combinar Brasil e Brazilian para ver se tem alguma diferença. Tá? Para fazer a combinação, faço da seguinte forma. Está vendo que tem aqui um hashtag e as buscas? Então, eu vou combinar a primeira busca, hashtag 1, eu combino com OR, né? Então, eu vou pedir para ele, ó, traz Brasil ou traz Brazilian. Tá? E vou adicionar o histórico. Então, tá vendo? Olha só que interessante. Ele fez um adicional aqui, ó, de 393 mil registros. Então, se eu usasse só Brasil na minha busca, eu perderia aqui alguns registros. Tá? Aí depois, até a Nájila propôs, mas se a gente usar um truncamento? Vamos testar. E ficou bem interessante. Então, a gente colocou Brasil, colocou um asterisco no final. Tá? E por que o asterisco? Ele vai trazer todas as variações que pode ocorrer daqui para frente. Tá? Adicionei e adicionei no histórico. Olha só que interessante. Né? O Brasil, com um truncamento, ele trouxe mais registros ainda, 405 mil registros. Então,
Por isso que eu falo, eu vou montar a minha estratégia de busca, eu sempre testo palavra por palavra. Eu vou montando palavrinha por palavrinha até fechar a minha população. Aí eu vou montando palavrinha por palavrinha até fechar a minha exposição ou intervenção. Eu monto palavrinha por palavrinha para fechar o meu desfecho. Até montar certinho. Aí eu vou fazendo a combinação entre com AND, com OR, tá? E se eu clicar aqui, ele vai lá na busca. Ó. Então, sempre eu testo diferentes combinações e eu vou na busca para ver se ele está trazendo o que eu realmente quero. Tá? Agora eu vou fazer uma simulação de busca para jogar lá no... para poder mostrar para vocês o Ryan, tá? Então, eu fiz ontem uma simulação, eu vou repetir ela hoje, porque ela ficou bem curtinha, tá? Então, eu vou colocar Organic Food. Adicionei e vou adicionar o histórico, tá? E eu vou combinar isso com câncer. Adicionei no histórico. Então, olha, 2.574 registros com a palavra, com o termo Organic Food e 4 milhões com o termo câncer, né? Tá? Obviamente, se eu vou fazer uma revisão sistemática, eu tenho que pensar agora variações aqui de Organic Food para tentar ampliar aqui, né? Variações do câncer para tentar ampliar para mim poder selecionar mais estudos, tá? Mas eu vou ficar aqui só no simples, porque aqui é só uma simulação. Agora eu vou fazer a combinação, né? Então eu tenho dois termos, né? Eu tenho a exposição e eu tenho o desfecho lá, né? Que é o câncer. Então eu vou fazer a combinação. Então hashtag 1, agora a combinação eu faço com AND, hashtag 2, tá? Adiciono ao histórico. Então olha só, quando eu faço com AND, eu tenho 158 registros. Tá? Então eu vou lá na busca, certifico que ela está muito boa, tá? Se ela está legal, beleza. Eu posso salvar a minha busca, porque eu vou carregar lá no Ryan depois, tá? Então, no PubMed, se eu clicar aqui em Save, ele salva a busca. Então, eu vou clicar aqui em Save, tá? Ele abre essa parte aqui, e eu vou escolher aqui para ele salvar todos os resultados, all results, tá? E ele pede para escolher o formato. Eu testei esses vários formatos aqui. Um formato que funciona bem no Ryan é esse formato PubMed. Ele nunca deu problema para mim. Então, eu sempre recomendo no PubMed, salva nesse formato aqui. Ele carrega bem no Ryan. Então, All Results, PubMed, eu coloco Create File. Tá? Então, ele vai salvar aqui um arquivo para mim fazer eu salvo esse arquivo aqui. Ó. Tá? Esse arquivo aqui eu vou carregar lá no Ryan. Tá? Agora eu vou usar uma outra base de dados para fazer a busca para ter artigo duplicado, para a gente poder fazer uma simulação de detecção de duplicado. Tá? Eu vou usar aqui a BVS, a BREME. Então eu vou repetir a mesma busca, tá? Organic Food, e eu vou combinar com AND, com câncer, tá? Se tivesse mais descritores, eu clicaria aqui, ó, adicionar linha. Tá vendo? Ele vai adicionando linha e eu vou montando AND, OR, tá? Eu só vou fechar nesses dois termos, tá? E coloco pesquisar. Tá? E ele vai... eu tenho aqui 137 resultados, tá? Verifico se está tudo ok, né? E eu vou exportar esses resultados. Então, eu clico aqui em exportar. Tá? Tem vários formatos, tá? Eu vou salvar aqui no formato CSV, que é o formato do Excel. Tá? Esse formato RIS também funciona lá no Ryan também. Esses dois formatos funcionam no Ryan, pode escolher. Tá? E clica aqui todas as referências, para ele poder salvar todas. Então, ele vai criar aqui, ó, o arquivo para salvar. Eu salvo lá na minha pastinha, tá? Eu não vou salvar porque eu já salvei ontem a minha busca. Essa mesma busca que eu fiz, tá? Agora eu vou apresentar para vocês o Ryan, tá? O Ryan é aquela plataforma que vai fazer o manejo da minha busca. Tá? É onde que eu vou trabalhar, principalmente para fazer a primeira fase, que é a fase de leitura de título e resumo.
tá? Depois eu vou passar lá na parte do ladinho de vocês ali tem o site para vocês acessar, aí vocês criam uma conta aqui no Ryan para poder ter acesso, tá? Então, eu já tenho conta, então eu vou colocar minha senha para entrar nele. Beleza, entrei no Ryan. Então, aqui está a minha plataforma de trabalho, tá? Então, eu vou criar uma revisão nova, tá? Então, eu clico aqui em nova revisão, New Review, tá? E ele pede para colocar o título da minha revisão, eu posso escrever aqui uma descrição de forma opcional, tá? Eu vou colocar aqui teste, dia 28. E eu crio a revisão. Aí ele vai partir, ele vai cair nessa página aqui, e nessa página que eu vou carregar a minha busca. Tá? Lembra que eu salvei lá os arquivos, tanto do PubMed, eu salvei os arquivos da BVS. Né? Se eu usar outras bases, eu vou carregar os arquivos de outras bases também. Tá? Então, eu vou lá aqui em Select Files, e vou procurar a pastinha onde estão os meus documentos. Tá? E eu peço para ele carregar. Então, ele carregou aqui tanto da PBS, tanto da PubMed. Tá? Carregado, eu posso clicar aqui em Continue. E ele vai carregar a minha busca. Então, se eu olhar aqui do lado, ó, eu tenho carregado a minha busca, tanto da BVS, 137 registros, tanto na PubMed, 158 registros. Tá? Primeira etapa que eu vou fazer aqui é detectar artigos duplicados, né? Então, o bom da plataforma é que ele vai fazer a detecção de forma automática. Então, se eu clicar aqui em Detect Duplicates, ele vai fazer isso de forma automática. Tá? Ele demora um tempo. Quanto tempo? Tá? Depende. Então, se eu faço uma busca que tem uma quantidade grande de registros, ele vai demorar mais. Se eu tenho uma busca que tem menor, ele vai demorar menos. Depende da qualidade da minha internet, tá? Então, ele vai demorar um tempo. Na hora que ele terminar, ele vai avisar. Tá? Enquanto ele vai detectando as duplicadas, eu vou fazer aqui um setup no sistema aqui que vai ajudar na minha seleção dos estudos. Tá? Tem dois aspectos que eu gosto de trabalhar, que é a inclusão de palavras-chave, tanto para incluir e palavras-chave tanto para excluir. Tá? A escolha que ele fez aqui foi de forma automática. Então, o próprio algoritmo dele, ele selecionou de forma automática. Tá? Mas eu vou montar a minha. Então, eu vou apagar que ele fez automático aqui. Eu clico no lixinho, dou OK, ele vai apagando até limpar tudo. Então, eu vou adicionar aqui algumas palavras que vai auxiliar no meu processo de seleção dos estudos. Tá? Por exemplo, prospective, cohort, regression. Por exemplo, nesse tipo de estudo aqui que eu quero fazer, não é interessante, eu não quero estudos em modelos animal, né? Então, por exemplo, eu deixo in vitro, células, esse animal aqui eu vou apagar, vou colocar depois ratos, mouse. Depois eu vou mostrar para vocês o porquê ele pode ser útil, esse tipo de setup aqui. Ele está fazendo a detecção ainda, não terminou. Vou deixar essas palavras aqui. Tá? Então, vamos explorar aqui o sistema. Olha só que bacana. Ele faz uma nuvem de palavras dos termos mais presentes nos artigos que eu fiz, né?
Então, humanos, food, organic, né? Aqui embaixo, ele faz uma nuvem de palavras da localização dos estudos. Tá? Então, a gente pode ver que tem bastante estudos realizados nos Estados Unidos, né? Aqui, ele traz aqui as principais línguas, né? Então, grande parte dos estudos está na língua inglesa, mas eu tenho outros estudos em outras línguas aqui também, né? Qual o tipo de publicação, se é jornal, se é na revisão, se é comentário, se é editorial, qual é o tipo de revista, tá? Então, a quantidade, né? As mais frequentes, né? Quais autores têm mais publicações, né? Esse autor tem 4, esse autor tem 3, tá? E aqui estão os anos de publicação. É bem interessante. A ferramenta ali ajuda a gente a fazer todo esse mapeamento. Ele ainda está fazendo o processo de detecção e eu estou preocupado com o meu tempo de apresentação. A Nájila me avisou, tá? Eu acho que a gente poderia abrir para conversa e aí na hora que ele terminar aqui a detecção, depois eu mostro para vocês. Pode ser? Se você quiser terminar a apresentação dos slides também, Alex. Eu posso dar mais um tempinho para mim? Lógico. Fica mais alguns minutos, daí depois volta enquanto ele faz aí a seleção da duplicata. Aí você me avisa, tá? Se estiver estourando tempo, você me avisa. Tá. Eu vou voltar aqui para a minha apresentação enquanto ele vai fazendo lá. Então, aqui é um instrumento que... qual que é a vantagem desse instrumento? Tá? Esse instrumento ele tem uma vantagem bem legal, porque depois eu vou mostrar para vocês que eu adiciono colaboradores. Então, quando eu adiciono um colaborador aqui no Raya, tá? Essa busca que eu fiz aqui, um outro pesquisador ele vai ter acesso na casa dele. Então, por quê? Lembra que eu falei para vocês que a fase ela tem que ser feita de forma independente entre os autores? Então, a primeira fase, que é a fase de leitura de título e resumo, ela vai ser feita, eu na minha casa, usando o Raya, e a Nájila na casa dela, usando o Raya. Tá? Aí eu vou selecionar os estudos que eu vou incluir, e eu vou colocar os estudos que eu não vou incluir, e a Nájila também vai fazer. Né? E o Raya, ele mantém a minha seleção de forma cega. Na hora que eu completar 100%, a minha seleção e a Nájila completar dela, eu tiro o cegamento. E aí o Raya vai mostrar para mim quais foram as não concordâncias entre nós. Tá? Então, olha, é uma ferramenta que ajuda bastante. Tá? Depois, a próxima fase, no Raya, eu consigo indexar. A próxima fase é a leitura completa dos textos selecionados. Então, eu tenho que fazer o download do artigo, porque eu vou fazer a leitura completa para ver se ele contempla ou não aqueles critérios pré-estabelecidos. Eu consigo fazer o upload do PDF lá dentro do Raya. Eu posso fazer a leitura dos artigos dentro do Raya. É uma outra forma bem bacana. Na hora que eu finalizar toda a minha pesquisa, o Raya, ele faz a exportação dos dados. Eu exporto no formato CSV, que é no formato Excel. Depois eu tenho no Excel certinho todos os estudos, incluído ou não incluído. Tá? E eu guardo essa planilha. Né? Se eu mandar para a revista, se alguém pedir se algum revisor pedir alguma auditoria dos meus dados, no meu processo de seleção, eu tenho todo guardado, todo documentado, porque fica todo salvo aqui no Raya. Então, ele é uma estratégia que vai facilitar muito a condição dos nossos trabalhos. Tá? E recomendo fortemente usar. Não é difícil usar. Tá? Ele tem uma interface simples de usar ali, um treinamento de 2, 3 dias ali, você já fica craque na plataforma. Tá? Depois, terminado esse processo de seleção, eu tenho o processo de avaliação. Tá? Então, eu tenho que avaliar a qualidade metodológica dos artigos. Tá?
E essa avaliação da qualidade metodológica, ela acontece por instrumentos que são específicos para fazer esse tipo de avaliação. Então, eu não faço uma... não existe para evitar viés, né, de avaliação. Então, eu tenho lá instrumentos, então eu preciso selecionar qual tipo de instrumento que eu vou usar para avaliar o meu estudo. Né? Então, estudo de cohort tem um tipo de instrumento, transversal tem um tipo, ensaio clínico randomizado tem um outro tipo de instrumento. Então, eu tenho que, lá no meu protocolo de revisão, qual é o instrumento que eu vou usar para avaliar a qualidade metodológica. Tá? Eu recomendo fortemente, depois que eu fizer a escolha, o treinamento da equipe. Tá? Então, quem vai fazer a avaliação? Treinar um instrumento. Tá? Qual a forma que eu faço o treinamento dos instrumentos aqui em Piracicaba? Né? Eu geralmente pego já revisões sistemáticas publicadas. Tá? Então, tem artigo que coloca na tabela, ele coloca uma tabela onde ele usou aquele meu instrumento que eu quero usar, ele coloca lá os artigos e a pontuação de cada item. Tá? Então, o que eu faço? Né? Eu peço para os alunos fazerem a avaliação, eles fazem a avaliação usando o instrumento, depois eles comparam com o artigo já publicado, até para eles pegarem a mão, entenderem o tipo de instrumento que eu vou avaliar. Eu vou compartilhar de novo a minha tabela, vou mostrar aqui alguns tipos de instrumentos. Tá? Por exemplo, tá? O Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos criou vários instrumentos para avaliação da qualidade de estudos. Tá? Então, eu tenho aqui diferentes tipos de estudos. Aqui, ó, eu vou selecionar qual instrumento é mais adequado para o meu estudo. Tá? Tem uma outra plataforma, que é a Joanna Briggs Institute, tá? Ela tem outros tipos de instrumentos. Ó. Ela é bem bacana, ela tem um instrumento que é específico para estudo transversal. E até falar isso para a Nájila dar uma olhada nesse instrumento aqui. Tá? Para caso controle, caso reporte, tem vários tipos de estudos aqui. Então, a gente tem que selecionar esses instrumentos, né? Então, vou abrir um instrumento só para a gente ter uma ideia de como ele funciona. Então, o instrumento ele vai ter os tópicos, tá? Então, aqui, esse instrumento aqui para avaliação da qualidade de estudo transversal, ele tem 8 perguntas, tá? Então, ele faz uma pergunta aqui, os critérios para inclusão da amostra foram claramente definidos? Aí eu tenho que ir lá no artigo observar. Se ela está bem claramente explicado e contempla o que a escala fala aqui, ele ganha uma pontuação. Eu dou 1. Aí vou para o próximo. Aí eu vou pontuando. Aí no final eu vou ter uma pontuação do artigo, tá? Aí depois, cada instrumento ele vai ter um ponto de corte para falar se ele é de baixa, moderada, alta, se tem alto risco de viés, tá? Então, é importante a seleção desses tipos de instrumentos aqui para avaliação da qualidade metodológica. Tá? Então, olha, aqui nesse slide que eu trago vários tipos de instrumentos aqui que avalia diferentes tipos de estudo. Tem instrumento que eles fazem adaptação, então tem que estudar previamente. Olha, que tipo de instrumento eu vou utilizar? E tem para vários tipos de estudo, até para revisão sistemática, para estudo in vitro, in vivo, para estudo diagnóstico, para estudo de estudos qualitativos, tem vários tipos de escala. Tá? Então, a gente tem que pesquisar e treinar aquela escala para estar familiarizado com ela, para fazer uma avaliação boa. Lembrando também, a avaliação da qualidade metodológica ela é realizada também por 2 pesquisadores, realizado de forma independente. A não concordância, eu tenho a participação do 3º revisor aí. Tá? Um tipo bastante de escala que vocês vão ver nos estudos é esse tipo de escala aqui, que é proposta pela Cochrane. Não sei se vocês já abriram algum estudo de revisão sistemática e viram esse tipo de figura aqui, tá? Que é o Robbins, que é proposto pela Cochrane. Tá? Então, a Cochrane ela tem um software que é gratuito, que chama Review Manager. E ele é um software que ele faz manejo de revisão sistemática, ele faz análise de meta-análise.
Lá nesse software eu consigo criar aqui essas figuras aqui para fazer o risco de viés dos estudos. Tá? Existe cada vez mais agora, os estudos estão utilizando agora a avaliação da qualidade da evidência. Tá? A avaliação da qualidade da evidência, geralmente eles estão usando a escala GRADE. Tá? E para usar esse tipo de instrumento, eu tenho que fazer previamente a avaliação da qualidade metodológica por outros instrumentos, porque aquela avaliação da qualidade metodológica, ela entra aqui no GRADE para fazer a avaliação. Qual o objetivo do GRADE? É fazer a comunicação dessa revisão sistemática. Então, aquele dado, tá? Qual o nível de recomendação? Qual o nível de evidência? Ao final, eu tenho uma classificação. Alta qualidade, qualidade moderada, qualidade baixa e qualidade muito baixa. Então, quando eu tenho uma evidência de alta qualidade pela escala GRADE, né, isso quer dizer que novos estudos dificilmente mudarão a confiança na estimativa de efeito. Então, eu tenho uma forte, eu posso fazer uma forte medida em relação a aquele desfecho ali. Tá? Importante que o grade ele é feito para cada desfecho do meu estudo. Tá? Aí, quando tem qualidade moderada, novos estudos possuem probabilidade de modificar a confiança na estimativa. Quando tem qualidade baixa, ele provavelmente mudarão, novos estudos provavelmente mudarão o efeito, então a gente tem que tomar muita cautela para tomar uma decisão, né? E quando é muita baixa qualidade, estamos muito incertos com essa certeza, não dá para tirar conclusão nenhuma. Então, cada vez mais os estudos pedem a qualidade da evidência, tá? E na área da nutrição, tá? Tem uma escala específica. Tá? Alguns autores criaram a escala chamada NutriGrade, tá? Porque os estudos de nutrição ele tem uma característica muito peculiar, diferente de outros os estudos, eu tenho uma grande perda de segmento, então eles fizeram uma adaptação e criaram um grade para a área da nutrição. Então, eu recomendo fortemente o grupo estudar aqui. Eu não conheço a NutriGrade, estou só trazendo o artigo, tá? A gente estudar esse NutriGrade para a gente poder estar utilizando aqui, né, a evidência com essa escala específica da área da nutrição. Tá? E existe um instrumento que avalia a qualidade das revisões sistemáticas, que é a Amistar. Então, se eu ler uma revisão sistemática, se eu quero saber se ela é boa ou não, eu pego esse Amistar aqui, ele tem lá todo um check, ele faz uma pontuação lá, para saber se aquela revisão sistemática ela é boa ou não. Tá? Isso, o Amistar, ela é uma estratégia interessante para mim fazer a minha própria revisão. Se eu sei que ele é um instrumento que avalia a qualidade, então, quando eu for escrever a minha revisão, eu vou olhar se a minha revisão sistemática ela está contemplando todos os pontos lá no Amistar, para a minha revisão ter uma boa pontuação de qualidade e ela ser reconhecida. Eu vou compartilhar, vou voltar para o Ryan para finalizar aquela parte lá, tá? Então, aqui no Ryan eu tenho aqui, né? Ele detectou aqui, lá na minha busca, 122 registros duplicados, tá? De 294, eu tenho 122 registros duplicados. Então, a primeira fase que eu vou fazer é resolver todos os artigos duplicados. Ele faz de forma automática, mas eu tenho que confirmar artigo por artigo. Então, eu clico aqui no Unresolved, tá? Coloco em ordem alfabética e você pode ver que vai ter alguns estudos ele pega bem. Tá? Vamos pegar aqui dois artigos duplicados. Tá, enfim. Eu vou clicar aqui, tá?
eu vou ler o título, eu vou ler o resumo, ele deu algum probleminha aqui no sistema, aqui, que ele não está trazendo os duplicados, tá? Mas, enfim, aí eu vou ler o título, olho de cima, olho de baixo, vejo se é igual, não é, tá? Se for igual, eu coloco aqui em resolver duplicata, tá? E ele até avisa, olha, tem 97% de chance de ser duplicado. Tá? Aí eu confirmo se é duplicado ou não, se for, eu coloco delete, se não for, eu coloco não duplicado, e eu vou resolvendo, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, ele tinha 122, caiu para 120, né? Então, ele resolveu um, aí deletou o outro. Aí, na hora que eu terminar todos os duplicados, aí eu vou na fase de decisão, tá? Eu vou lá, faço convite para o outro pesquisador e vou lá na fase de decisão. É o momento em que eu vou fazer a leitura tanto do título, tanto do resumo. Eu vejo se essa temática ela é pertinente ou não. Tá? Essa fase aqui, a gente não faz leitura completa do texto, tá? Então, se ele for pertinente, eu clico aqui verdinho, ele seleciona, tá? Se ele não for pertinente, eu clico aqui no Exclude, ele seleciona, deixa vermelhinho aqui, tá? Então, eu vou olhando um por um e eu vou incluindo, excluindo, até finalizar. Na hora que tiver terminado a minha revisão, vou pegar uma completa aqui. Na hora que eu terminar a minha revisão, tá? Na hora de incluir 15 estudos, tá? Excluir 174 aqui, eu posso fazer a exportação, tá? Eu, por exemplo, posso exportar no formato CSV, tá? Ele vai enviar lá no meu e-mail, tá? Como eu falei para vocês, eu posso fazer a fase de leitura completa dos textos, porque eu posso anexar arquivos de PDF, tá? Eu anexei aqui um arquivo. Se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir um artigo aqui, e eu posso fazer a leitura aqui, né? Usar também na próxima fase. Ó, ele mandou lá no meu e-mail. Estou finalizando, tá? Salvo. Vou exportar. Então, a minha busca, ela está aqui no Excel. Tá? Então, para poder visualizar, né, eu vou aqui em dados, obter dados de arquivos, de texto CSV. Aí ele vai deixar certinho. Aí ele vai deixar certinho aqui, transformar dados. Ó, eu tenho toda a minha busca aqui, ó, todo o meu processo. Tá, o artigo, o ano, os autores. Então, aqui eu vou aqui no filtro, aqui, por exemplo, ó, eu coloco aqui, ó, só os estudos incluídos, eu tiro os excluídos. Aí ele mostra para mim só os estudos incluídos. Eu quero só os excluídos agora. Tá vendo? É uma ferramenta que ajuda bastante esse trabalho de mapeamento da literatura, que ela tem que ser abrangente e dá muito trabalho. Então, se a gente não usar a ferramenta, a gente vai ter um trabalho enorme pela frente. Tá? Eu finalizei por aqui. Muito obrigada, Alex. Foi ótima a apresentação. Muito obrigada, Alex. Eu queria, assim, fazer algumas considerações, principalmente para as professoras que estão aqui e para o pessoal mais novo, né? Acho que a gente precisa de bastante capital intelectual para fazer esse tipo de trabalho. Nós estamos numa fase que o trabalho de campo ele está comprometido pela pandemia, mas também até por questão de recurso, né?
a gente precisa dessas expertises intelectuais para fazer isso, e eu aqui já, em fim de carreira, fico com um pouco de preguiça de aprender todas essas coisas, mas eu acho que é importante ter o pessoal novo para aprender a fazer tudo isso, e o pessoal mais velho para entrar lá no sistema quando está tudo arrumado, para dizer isso vale, isso não vale, né? Então, principalmente aqui para a professora Analia, para a professora Ruth, eu acho que tem mais gente aqui, mas as pesquisadores já que conhecem o assunto, o papel nesse processo nosso é ajudar a pensar as palavras-chave, ajudar a selecionar o artigo mais adequado, né? Então, são passos estratégicos. E esse grupo mais novo, que tem mais tempo para aprender todos esses caminhos, que os meus neurônios já não têm mais paciência, esse pessoal mais novo faz isso, né? Então, acho que por isso que gente nova e gente mais velha faz uma boa combinação. E eu abro a palavra, o pessoal que vai trabalhar com a Renata, a Marcela, a professora Ruth, a Paulina, tem mais gente da Colômbia aqui? Não sei se tem. A gente vai convidar, a Maria Eugênia está aqui, a gente vai convidar logo para uma reunião para a gente pensar o objetivo do estudo e a estratégia de busca. Pode perguntar, Maria Eugênia. Obrigada. Parabéns pela aula, muito interessante. Eu tenho várias perguntas para você, Alex. Você sabe se o registro do protocolo tem algum custo? Algum requisito para fazer a publicação da protocolo da búsqueda? Para fazer o registro na Próspero, professora, não tem custo algum, tá? Não tem, ele é aberto, não tem custo algum. O que está tendo agora uma tendência das pessoas começarem a publicar o protocolo de estudo. Então, tem revistas que é de Open Access, estão aceitando publicação de protocolo, mas são revistas caríssimas e que mais o pessoal de fora que faz. Mas o registro na Próspero tem custo algum. Ok, obrigada. E outra pergunta, professor, você que opina de outras fontes, por exemplo, as conferências, as palestras que há em YouTube, onde é possível olhar informação também importante para os estudos, essa informação, essa literatura cinza que não está nas bases de dados, como se pode manejar neste caso? A literatura cinzenta ela é complexa, né? Mas a Cochrane, que é a principal organização de revisão sistemática, para fazer uma revisão sistemática Cochrane, eu sou obrigado a incluir a literatura cinzenta. Tá? Então, a literatura cinzenta, ela entra congressos, entra artigos publicados em revistas não indexadas, teses, dissertações, tá? Por que o pessoal da Cochrane fala? Né? Que, na verdade, existe um viés na ciência que existe uma tendência maior das revistas científicas publicarem artigos com resultados positivos. É mais difícil publicar resultados negativos. Então, isso é um viés que existe na ciência, né? E tem vezes também que vários pesquisadores, quando obtêm um resultado negativo, acaba engavetando o resultado da pesquisa, ou não reporta aquele resultado negativo, tá? Então, a Cochrane, ela recomenda buscar, né, congressos, buscar teses, dissertações que não foram publicadas,
para fazer essa seleção, para evitar diminuir esse viés de publicação. Existe uma base de dados que chama Open Grey, tá? Que ela fica lá na Europa, é uma base específica para fazer busca de literatura cinzenta. Só que a Open Grey, ela está sem financiamento, então ela está desatualizada, tá? Então, assim, hoje ela serve mais para registro histórico, a Open Grey. Tá? A Google Scholar, ela pega bastante coisa de literatura cinzenta. Ela traz tese, dissertações, né? O Google Scholar, ela é bem ampla, assim, ela pega bastante. A Scopus traz resumo de congresso, o Web of Science traz capítulo de livros. Então, assim, revisões Cochrane, que são as revisões de maior nível, é recomendado a utilização de literatura cinzenta, né? Aí eu preciso pensar como que eu vou montar uma estratégia para acessar essa literatura cinzenta, né? Porque ela é bem complexo, né? Ter o acesso realmente, né? Por exemplo, busca no banco de teses da CAPES, né? Tá, eu acesso aqui o do Brasil, mas a tese lá do Chile, da Argentina, lá da Alemanha, é bem complicado, né? É um desafio muito grande essa questão da literatura cinzenta, mas ela é recomendado pela Cochrane, tá? Ah, obrigada. E a última pergunta é sobre a pergunta pico ou peco. Quando se faz uma revisão sistemática, eu acho que é mais para identificar as intervenções pontuais ou dados, como falo, quantitativos, como meta-análises, mas se eu quero fazer mais algo qualitativo, mostrar a evolução de um tema em específico, se pode fazer algo que não seja tão quantitativo. Sim, professora, é possível fazer adaptações, né? Então, por exemplo, estudos que não são randomizados, controlados, eles fazem adaptação. Então, tem que dar uma pesquisada certinha, mas é possível, sim, é feita adaptação. Uma coisa que é importante falar que eu não falei, tá? Lá na Próspero, eu faço registro de revisões sistemáticas, de revisões, chama aquelas Umbrella Reviews, que é revisão de revisão sistemática. Eu não faço cadastro, por exemplo, de revisão de escopo, revisão integrativa, tá? Então, lá na Próspero é uma base específica para cadastro de revisões sistemáticas, tá bom? Tá bom, professor, muito obrigada, muito obrigada. Aí eu acho que o trabalho, as revisões que a Maria Eugênia está falando, tem mais essa característica de revisão de escopo ou integrativa, né? Infelizmente, eu marquei com o professor Pedro, ele está precisando conversar comigo e eu vou ter que sair um pouco, mas eu acho que talvez a Paulina, que fale os 2 idiomas, pudesse aí acompanhar um pouco, coordenar um pouco aqui. E eu não sei se a gente não pensa, assim, se tem alguém, por exemplo, o grupo lá da Colômbia, que pudesse pegar mais um tema, mas aí precisaria fazer esse braçal também, né? A gente já está aqui com a Nájila, as 2 meninas, para fazer um terceiro artigo envolvendo a Argentina. Inclusive, quando a Alex falava da Argentina, eu vi essa semana uma apresentação do Ministério da Ciência e Tecnologia da Argentina, de uma plataforma de dados abertos muito interessante da Argentina, onde todo pesquisador coloca o que publica, bem interessante. Eu até tenho depois o vídeo dela, posso passar para você ver, Alex, muito interessante. Paulina, está por aí? Está falando? Todo por aquí. Sí, estoy por aquí, profesora. No, Alex, no sé si hablar en portugués o español, ya confunde un pouco. Acho que eu vou falar em espanhol, aí devagar, Alex. Agradecer porque realmente
Alex, este tema es muy complejo. Usted mismo lo dijo, requiere realmente un trabajo interdisciplinario de muchos investigadores alrededor, porque mira todas las etapas, realmente no es solo una, son varias, y se requiere pues como de un trabajo coordinado. Yo pensaría, y es importante obviamente hacer esta reunión para poder definir no solamente el tema, sino cuál es la función de cada uno. Desde Colombia estamos la profesora María Eugenia y yo. La profe María Eugenia en este momento está trabajando también con otro grupo de la Universidad de Antioquia, que creo que ella me corregirá. También están trabajando alrededor pues como de temáticas y con la estudiante que tiene de iniciación científica también trabajar pues como el tema de la revisión sistemática. Entonces hasta ahora estamos pues como nosotros. Yo realmente no me considero, pues no tengo el conocimiento y apenas pues lo estoy adquiriendo, y por eso pues el espacio y la explicación de Alex para que realmente podamos hacer un equipo de trabajo, y con la profesora Ruth, que también ha trabajado mucho el tema de etiquetado frontal. Sé que ella le ha dedicado muchísimo a este tema, entonces también es una persona pues como clave para que podamos realmente trabajar en esta temática. Pero obviamente desconocemos la parte metodológica. Todo lo que Alex nos acabó de explicar, pues yo tenía algunos vagos conocimientos, pero no esa profundidad y esa realmente puntualidad con cada uno de los pasos de lo que tenemos que hacer. Entonces sí requiere que nos reunamos mucho más, que primero definamos un primer grupo, y ya después cuando, digamos, podamos ser muy hábiles con la parte metodológica, pues pensar en un tercero, ¿cierto? O paralelamente, no sabría pues de pronto la profe María Rita que si al mismo tiempo ya dos grupos ir empezando una revisión sistemática. Ella mencionaba ahorita pues que seríamos la profe Ruth, María Eugenia, mi otra compañera, Renata y Marcela, y no sé si paralelamente pues la profe Tabata con las otras profes de Argentina, las otras profesoras. No sé si paralelamente o si empezamos primero esta revisión de etiquetado frontal, pero sí necesitamos pues obviamente más reuniones para ir definiendo nuestro papel en cada uno de este trabajo pues colaborativo. Alex, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Nosotros le vamos a solicitar a Julián que nos envíe la grabación para poder escucharlo más tranquilamente, aunque ha sido muy claro. Y bueno, también desde Argentina, o sea, se une al grupo la doctora de Fagó, Daniela de Fagó, así que creo que nosotros nos sumaremos a un grupo con Tabata, y bueno, y veremos quién más, definiríamos una temática, y bueno, y allí estaríamos en contacto a ver para lo que nos haga falta, porque también es un camino nuevo, así que vamos a necesitar seguramente alguna orientación, o según la temática que nos pudieras decir cuál es quizás la base de datos más de búsqueda más apropiada para el tema, porque bueno, entiendo que no todos los temas se pueden buscar en todas las bases, entonces la idea sería juntarnos y hablar un poco, cerrar un poco el tema, a ver qué cosas son las que queremos trabajar y ponernos en contacto después grupalmente con vos. Así podemos definir. Aquí Tabata me está escribiendo y se nos pondremos en contacto para definir la temática. Así que sí, pero es una muy buena propuesta y bueno, será un camino que es bastante complejo, me parece, pero bueno, porque a lo mejor yo personalmente no manejo todas las herramientas, pero ha sido muy claro, así que creo que la verdad es que nos va a ser muy, muy útil esta presentación. Gracias, Alex. Em trabalho de rede, falamos do efeito cupim. Um vai atrás do outro.
Então, um aprende com o outro. O Alex tem ensinado a Nájila, que já está ensinando a Marcela e a Renata, que vai de vez em quando pedir para o Alex ajuda, mas nem tanto. O Alex também está ensinando o Augusto pode ensinar algumas pessoas, e aí um ensina ao outro. Eu penso que precisamos de estudantes em todos esses processos, porque tem muito trabalho e não dá para professor ficar sozinho. Então, por isso que eu pergunto, né? Tem duas coisas que a gente precisa definir. Uma delas precisamos de estudantes em todos os processos. A outra qual é o número de pessoas para uma revisão sistemática? Eu penso que uma revisão sistemática não pode ser publicada por 10, 12 autores. Eu acho que 6, no máximo 8, não, Alex? Depende da complexidade, né? Então, tem revisão sistemática com 9 autores, mas é uma revisão sistemática enorme, de estudo prospectivo, depende da complexidade. Mas acho que... Tabata está falando aqui de 7, a gente poderia limitar aí, uns 6 ou 7 autores, né? Então, o que acontece? Mesmo o grupo da Colômbia, Paulina, não entra inteiro nessa revisão de etiquetado, percebe? Porque nós já temos a Marcela, a Renata, o Alex, que estão puxando a coisa, né? Então, a gente precisa pensar em se distribuir. Não sei, até que eu acho que a Marcela e a Renata, se ficar cada uma em um artigo, fica muito pesado, né, para elas. Acho que a gente eu e o Gabriel também. Aí tem a Nájila também. Então, acaba que a gente não consegue envolver tanta gente, porque esse trabalho dos alunos precisa ser reconhecido, né? A Tabata tem uma sugestão. Vamos lá, Tabata, então escreva. Foi uma sugestão. Não, achei que ela ia dar uma sugestão. Foi uma sugestão. Eu acho importante cada grupo fecha. Vamos seguir os passos. Vamos fechar. Cada grupo fecha uma pergunta e verifica na literatura se não tem nenhuma revisão sistemática relacionada a essa pergunta, para ver se a gente compensa ou não a gente investir, né, de forma profunda nesse tema. A gente fechando a pergunta, a gente começa a trabalhar na escrita do protocolo, e já na escrita do protocolo, a equipe já vai se treinando, né? Então, a gente vai, um treina o outro, e deixando todo mundo passando pelo treinamento, pelo processo, conhecendo os instrumentos, né? Depois a gente, fechando o protocolo, registra, a gente começa a trabalhar. E estou à disposição para a Maria Eugênia, qualquer professor. A Maria Eugênia falou que, segundo essa aula, ela está indo bem. Então, a Maria Eugênia já tem uma prática aí. Ela já tem um protocolo, tal. Eu não sei se o pessoal da Colômbia não poderia encabeçar uma. Professora, eu estou fazendo uma revisão sistemática com minha aluna Evelyn, que está nessa aula também, faz um ano. Então, neste momento, nós estamos fazendo o protocolo de búsqueda. Neste momento, vamos a fazer uma conferência com a Universidade de Antioquia para obter a consentimento de gente experta no tema, porque estes professores são as pessoas que han venido fazendo o etiquetado frontal na Colômbia. Então, hoje, às 2 da tarde, vamos a exponer o protocolo da búsqueda para sugerências da expertos. Então, minha estudante e eu estamos fazendo isso. Então, se vocês querem, podemos fazer a próxima reunião e exponer como vamos com o trabalho e continuar. Mas eu acho que, segundo a conferência de hoje com a Alex, vamos muito bem.
Se, a Maria Daniela é da Colômbia também? No, de Não, Argentina. Daniela é da Argentina. De Sim, a Argentina, Maria María Daniela Daniela. também está trabalhando com revisão sistemática, então talvez a gente pudesse pensar esses grupos, redistribuir melhor, como que a gente faz com 2 ou 3 países, mas com um número de pessoas mais limitado, né? Sí, sí, A Maria Daniela está sem microfone, tá certo. sí. Sí, sí, lo vamos a conversar, María Rita. Poderíamos conversar no WhatsApp e formar os grupos de até 7 pessoas. ¿Cuántas personas, María Rita? 7, até 7. Sí, sí. Pensando que precisamos de pelo menos 2 estudantes ou 3, porque eles é que vão fazer o trabalho maior. Sí, María Daniela tiene algunos becarios de posgrado, así que bueno, podríamos sumarlos. Sí. Perfeito. E aí o Alex, ele tem, para a gente, ele tem sido muito, muito assim, importante, mas cada pessoa que a gente coloca, que contribui, também faz parte do trabalho, né? Então, por isso que a gente talvez tenha que fazer várias revisões para poder colocar todo mundo. Professora, então, do grupo que vocês falaram, ele já está completo, certo? Sim, Paulina, a tínhamos contado a Colômbia e a professora Ruth, mas eu acho que, olha, tem aqui 4 do Brasil, seria mais 2 ou 3 de fora, entendeu? Aí poderia ser 1 ou 2 pessoas da Colômbia, não daria? Tem mais gente da Colômbia, eu acho, né? Ou ficamos esse com o Equador e a gente começa um outro com a Colômbia, mas aí precisaríamos de outros estudantes. Podemos até começar um com a Colômbia e outro com a Argentina, mas aí precisaria mais estudante. Esse que a Maria Eugênia está fazendo, já tem estudante, já tem a Paulina, de repente o Alex entra para ajudar, mais um país, uma pessoa da Argentina ou do Equador, porque publicar em mais de um país também é importante, né? María Eugenia, en tu artículo que estás con la estudiante, ¿cuáles son los autores? Solamente nosotras 2. Solo nosotras. Eu realmente não posso ficar mais, mas vocês, acho que talvez isso possa ser uma conversa de WhatsApp para formar os grupos, né? Sí, profesora, sería eso. Ahí formar, saber cuáles están en E vocês podem continuar conversando com o Alex aí, eu vou precisar realmente sair. Vou deixar com você, Paulina. E a Nájila. A Paulina só porque ela fala as 2 línguas. Obrigada, professora. Eu ia falar que pode deixar para tirar mais dúvidas com o Alex nesses 10 minutos que a gente tem e dividir as revisões entre as professoras do grupo, talvez, aproveitar a presença dele e terminar a reunião, não sei o que vocês acham. Eu acho que em 10 minutos não dá tempo de dividir, Nájila. Eu acho que o que vocês podem fazer é perguntar alguma coisa mais para o Alex e a gente pensa nessa distribuição no grupo de WhatsApp. Sim, foi isso que eu propus, professora. Oi? Não, você falou aproveitar e dividir entre as professoras, não dá tempo.
no WhatsApp depois, aproveitar a presença do Alex para perguntar mais alguma coisa. Bueno, yo creería que, bueno, por mi parte no hay más preguntas. Pensaría que esto es un trabajo de hacer, ¿cierto? La destreza y lo que nos presentó Alex con cada uno de los protocolos, de las páginas para manejo de la revisión, todo eso hay que hacerlo. Pues uno lo ve, ¿cierto? Pero si no lo hace, si no va practicando, es más complejo. Entonces creo que, como les decía ahora, el próximo ejercicio entonces es en el WhatsApp, distribuirnos los grupos en el que cada uno se pueda comprometer y que pueda realmente tener una función, pues que ojalá Alex pueda también ayudarnos y participar, pues no sé, en cada uno de los grupos también ser parte de autor, porque es quien más conoce la metodología y poder hacer pues como esta distribución. No sé si les parece que así como propuso la profesora, lo dejemos y que Alex haga parte de cada uno de los artículos que estemos proponiendo de los grupos, si está de acuerdo. Sí, 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 porque va a ser su trabajo, o sea, va a tomar el tiempo para acompañarnos, así que sí, estoy de acuerdo. Alex, você que acha? Acha que pode ficar como autor em 2 ou 3 artigos de revisão sistemática? Ou acha muito? Olha, Paulina, eu não tenho interesse de ficar sendo autor, assim, dos trabalhos, assim, porque, assim, eu quero ser autor realmente do trabalho que eu possa contribuir de verdade, do início ao fim, tá? Então, tem projetos que eu posso estar ali ajudando na coordenação, dando as coordenadas, não tem problema algum, pode contar comigo o momento, a hora que for, tá? E vou estar auxiliando. Acho que, como tem um grupo muito grande ali de pessoas, não tem necessidade de ficar colocando meu nome em todo trabalho, não, imagina. Bom, bueno, no sé, damos entonces por terminada la reunión y seguimos entonces organizando los grupos en nuestro grupo de WhatsApp. Y después definimos entonces con Ángela y con Alex una próxima reunión para poder definir estos equipos de trabajo ya consolidados. Sim, tá certo, Paulina. Eu vou pedir um lembrete a todos confirmarem a presença da reunião quando finalizarem, por favor. Estão as instruções aqui. Caso tenham dúvidas, podem me perguntar no grupo do WhatsApp. Agradecer mais uma vez ao Alex a aula que ele deu. Muito obrigada.